Olá, meus irmãos, um bom domingo a todos e espero que vocês todos votem conscientemente. A minha sugestão é que vocês votem no melhor candidato para a cidade e não para você. Não vote porque é seu amigo, porque é seu parente, porque prestou um favor para você. E não vote por gratidão, mas vote por convicção que aquele a quem você está escolhendo, sem dúvida, será o melhor para o seu município. Sejam todos bem-vindos da comunidade cristã de Artur Nogueira e também sejam bem-vindos vocês que têm participado conosco deste canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com cada um de vocês e sabendo que isso pode trazer e pode fazer uma diferença na sua vida, pode transformar a sua vida, pode fazer você ficar uma pessoa melhor. E o Evangelho é assim, ele não trabalha de fora para dentro. O Evangelho não cria uma circunstância que vai melhorar você por fora, mas por dentro não vai acontecer nada. É exatamente o contrário. O Evangelho muda você por dentro para depois mudar você por fora. Não só o Evangelho, mas a palavra de Deus de uma forma geral. Então, eu vou ler um texto baseado no que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 18. Está falando sobre o profeta Elias. Antes de nós lermos, no capítulo 18, e talvez no 17 também, não tenho lembrança disso, nós sabemos, você e eu, a maioria de nós, conhecemos a história do desafio que Elias fez aos profetas de Baal e de como eles foram envergonhados, foram desmascarados e posteriormente foram mortos à espada. Naquele tempo era assim, era olho por olho, dente por dente. Então, quando alguém era desmascarado em algum pecado, ele simplesmente era morto, era condenado à morte. E naquele dia muitos morreram. Só dos profetas de Baal morreram 450. Então, naquele tempo o reino de Israel era governado por um homem chamado Acabe. Esse Acabe era um verdadeiro banana. Ele não tinha autoridade nenhuma. Quem governava de fato a Israel era a sua esposa Jezabel. Acabe era uma espécie de poste e Jezabel governava de fato. E essa mulher, ela era muito manipuladora. Inclusive, até o livro de Apocalipse fala sobre ela. Na carta às 7 igrejas, numa das igrejas, o Senhor diz para o anjo da igreja: eu tenho contra você que você ainda tolera Jezabel. Então, é um espírito maligno, alguma coisa muito ruim que estava sobre essa mulher de Acabe, e depois, lá no futuro, também esteve agindo sobre uma outra pessoa que também era igualmente manipuladora e que manipulava as pessoas
através de visões, de revelações e de mentiras, e conseguia juntar um grupo de pessoas ao seu redor para influenciá-las, mas não para a palavra de Deus e não para o bem, mas para o mal. Mas vamos lá. A partir do versículo 8, outra coisa, quando Jezabel soube que esses falsos profetas foram mortos, ela fez um juramento dizendo que o profeta Elias seria morto naquela mesma noite. E Elias, que tinha visto maravilhas de Deus, Elias que tinha visto fogo de Deus cair do céu e consumir ali a oferta que ele fez a Deus, mesmo assim ele fugiu. E fugiu por muito tempo e para muito longe. Então diz assim, ali o capítulo 8 do 1 Reis, aliás, o versículo 8 de 1 Reis, capítulo 19. Então ele se levantou, e aí ele já estava fugindo, já fazia um tempinho que ele já estava fugindo. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia, agora fique também, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, ele disse, Elias, fique aí nesse monte e aguarda aí, dá um tempo, porque eu, o Senhor, vou passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu a mesma história: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. No entanto, Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos
não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Queridos, é interessante notar aqui que é incrível o que o desânimo pode provocar numa pessoa. O Novo Testamento, ele cita o profeta Elias e diz assim, que Elias, o próprio Senhor Jesus, ele cita o profeta Elias. Ele diz, Elias era um homem igual a vocês, sujeito às mesmas paixões, ou seja, não havia diferença, ele era um homem comum, um homem ordinário, por assim dizer. E ordinário não é no sentido, ordinário quer dizer comum, não é por favor, não entendam isso pejorativamente. E, no entanto, ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Aliás, toda essa briga com os profetas de Baal foi por causa disso. E com Jezabel. E depois ele voltou a orar e voltou a chover. Então, Elias foi um homem mencionado pelo Senhor Jesus. Então, era um homem que conhecia Deus e, mais importante, ele ouvia a voz de Deus. Porque ali, quando ele esteve no monte, Deus falou, eu vou passar. E, de repente, veio um vento muito grande, e um vento que estraçalhou com tudo, quebrou rocha, esmiuçou pedra, fez coisas tremendas. E, no entanto, Elias, ele entendeu que Deus não estava naquele vento. Depois do vento, veio um terremoto. Eu fico imaginando como deve ter sido esse terremoto. A Bíblia não descreve com detalhes, mas deve ter sido terrível. E, no entanto, Deus não estava no terremoto, e Elias também percebeu isso. E depois do terremoto veio um fogo, e o que esse fogo deve ter feito? Mas Elias também não reconheceu a presença de Deus no fogo. E depois disso, veio uma brisa suave, como se fosse um murmúrio. Aí Elias saiu do monte, saiu da caverna e ficou na porta da caverna. Ou seja, ele sabia ouvir Deus. Ele ouviu, ele soube que Deus estava exatamente naquela brisa suave. Ele entendeu que Deus estava na brisa suave. E quando ele saiu da caverna, Deus falou com ele e fez a mesma pergunta outra vez. O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu do mesmo jeito que ele já havia respondido quando ele estava dentro da caverna. Porque dentro da caverna Deus também havia falado com Elias. E Elias respondeu do mesmo jeito. Ah, Senhor, eu fico imaginando aquele ar de desânimo, aquela cara de desanimado. Eles mataram os teus profetas e resumindo, só mataram os teus profetas, quebraram os teus altares, e o povo está todo contra o Senhor. E eu fui o único que sobrou. E agora eles estão atrás de mim para me matar também. Olha, Elias, meu querido, minha querida, Elias fugiu por muitos dias. Agora, Elias fugiu do quê? Ele havia vencido, juntamente com o povo, ele falou, aquele que está comigo, porque quando desceu o fogo do céu e consumiu ali a oferta de Elias, o holocausto que Elias havia colocado ali para Deus, porque ele fez um desafio ali para aqueles falsos profetas, dizendo, olha, vocês vão fazer um altar, vão colocar a oferta no altar e vocês vão orar.
E eu também vou fazer uma oferta, vou fazer um altar, vou colocar a oferta no altar e também vou orar. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal foram os primeiros. Eles fizeram ali o altar, mataram ali um bezerro, colocaram diante do altar e clamaram a Baal. Clamaram. A palavra diz que desde manhã até o meio-dia eles estavam clamando. E depois eles pegaram uma espécie de lancetas e começaram a se furar e a sangrar para que pudesse atrair o Deus deles. E não houve resposta. E depois Elias mandou jogar água naquela oferta dele. E primeiro mandou cavar uma valeta, depois jogou água e depois mais água. Agora, com 3 anos e meio sem chuva, eu fico imaginando onde eles conseguiram aquela água e o valor daquela água. Era um valor tremendo. Eu sei disso porque aqui ficaram alguns dias ou talvez alguns meses sem chover e nós ficamos aqui alguns dias com falta de água e foi terrível para a gente. Agora eu fico imaginando 3 anos e meio sem chuva. E eles fizeram isso. E o que aconteceu? Veio o fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a oferta de Elias e consumiu a água. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água até que não houvesse água nenhuma lá, ficou tudo seco. Então todo o povo que estava ali começou a gritar: só o Senhor é Deus. Aí Elias falou: quem estiver do meu lado, então que acabe com esses profetas. Então 450 profetas de Baal foram mortos, não só por Elias, mas pelo povo. E mais outros 400 profetas de Azera, que também eram falsos profetas, também foram mortos pelo povo. Como é que Elias podia dizer que estava sozinho? E quando essa mulher manipuladora, ela soube disso, ela disse que, olha, que Deus me deu outro tanto se a cabeça de Elias ainda estiver em cima do pescoço dele essa noite. E aí ele fugiu. E aqui o texto que nós lemos, que nós começamos a ler, ele estava dormindo, ele fugiu, estava bem longe e ali ele ficou num determinado lugar sendo alimentado por corvos. Os corvos traziam para ele um sanduíche, traziam pão e traziam carne. E depois disso, um anjo tocou nele e deu mais alimento para ele e falou: caminha, porque a sua caminhada é longa. Aí ele foi até o monte Horebe. E vocês conhecem a história porque nós lemos. Agora, interessante que Deus falou para ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, o que você veio fazer aqui? Por que você fugiu? E Elias estava fugindo do quê? Amados, ele estava fugindo de uma palavra. Queridos, muitas vezes, um pastor, um líder, um cristão, às vezes uma pessoa que frequenta uma igreja, ou então uma pessoa que deixa de frequentar uma igreja, que deixa de servir a Deus, e a gente vai procurar por qual motivo, e esse motivo é uma palavra. Alguém falou alguma coisa que não deveria falar, e aquela pessoa se afastou de Deus, se afastou da comunhão com os irmãos, e se afastou da palavra de Deus, e se afastou do próprio Deus. O que Elias... E Elias fugiu do quê? De uma palavra. Por que ele ficou profundamente desanimado? Ele ficou depressivo, ele entrou em depressão. Agora, Elias entrou em depressão por quê? Por causa de uma palavra. Queridos, quantas pessoas entram em depressão por causa de uma palavra?
alguma coisa. Uma esposa às vezes entra em depressão por causa de uma palavra que o seu marido disse no momento em que ele estava com a cabeça quente. Quantos maridos entram em depressão porque a sua esposa pronunciou uma palavra num momento às vezes até impensado, e aquilo fez com que ele ficasse deprimido e entrasse em depressão, e aquilo pudesse causar um grande estrago na vida dele. Quantas pessoas hoje estão longe de Deus por causa de uma palavra que alguém tenha falado? Então, meus amados, foi o que aconteceu com Elias. E aí, depois de Elias choramingar para Deus, o que Deus disse? Volta pelo caminho por onde você veio. Ou seja, volta. Você chegou até aqui, agora volta para lá de novo. E o que você vai fazer? Você vai para a Síria, e ali você vai no deserto de Damasco, e lá você vai ungir a Hazael como rei da Síria. Ou seja, você tem um serviço para fazer. Então, vá fazer o seu serviço, vá trabalhar. E depois ele disse, unja também Jeú, filho de Ninzi, ou Ninzi, como rei de Israel. E depois, por último, você unja a Eliseu, como profeta, Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. O local de onde ele era é Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Ou seja, Elias, você está tão desanimado, mas tão desanimado, tão abatido e tão depressivo, que eu vou ser obrigado a aposentar você. Então, você vai nomear, você vai ungir a Eliseu no seu lugar. Queridos, se Elias tivesse feito de outra maneira, será que ele iria ungir a Eliseu no lugar dele? Será que Deus daria esta ordem para Elias? Eu não sei. Talvez mais tarde. É claro que ninguém dura para sempre. É claro que chegaria uma hora, um dia, que Elias estaria velho, cansado, e teria que ungir o seu sucessor. Mas todas essas circunstâncias e todos esses fatos apressaram ou aceleraram um processo. E Eliseu foi ungido no lugar de Elias. Queridos, então, aprenda você que palavras são só palavras. Que o Deus que você tem é um Deus que é capaz de responder com fogo do céu. Um Deus que você tem, ele pode fazer coisas terríveis. Eu creio, eu já ouvi isso de um outro irmão, tipo assim, Deus mandou aquele vento que fez aquele estrago tremendo ali, perto da caverna onde Elias estava. Ou seja, Deus estava falando para Elias, Elias, isso é o que eu posso fazer. Não sou eu, é o que eu posso fazer. Depois veio o terremoto. E também é tipo assim, Elias, isso é o que eu posso fazer, mas não sou eu. E depois veio o fogo, aquele fogo tremendo, aquela coisa, e Deus também, como que se estivesse dizendo, Elias, isso eu também posso fazer. Aí quando veio aquela brisa mansa e suave, aí Elias entendeu. É como se Deus tivesse falado para ele, Elias, sou eu. Este daí sou eu. Aí Elias foi lá. Aí Elias compareceu.
Então, queridos, no versículo 17, que eu não coloquei aqui, ele disse que Azael iria cumprir a justiça de Deus numa determinada situação. E depois não foi Elias que ungiu a Jeú, rei de Israel, ele mandou Eliseu ungir a Jeú, e foi justamente Jeú quem destruiu aquela falsa profetisa, aquela mulher manipuladora, aquela falsa rainha. E também Acabe teve um fim bem triste. O rei Acabe teve um fim muito triste. Ou seja, Deus trouxe juízo sobre a nação de Israel. E Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo e foi levado nessa carruagem. E Eliseu então ficou como profeta em seu lugar. Quando ele estava sendo arrebatado, a capa dele caiu e Eliseu pegou a capa. E chegou no Jordão, eles tinham acabado de atravessar o Jordão, e ele pegou aquela capa, bateu com a capa nas águas do rio Jordão e disse: se Deus realmente está comigo, assim como estava com Elias, então que aconteça do jeito que acontecia com Elias. Ele bateu a capa do Jordão, e as águas se abriram e viraram um montão de um lado e do outro lado, e ele passou. E um dia Elias perguntou para Eliseu: o que você quer? Eliseu respondeu: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias disse: você pediu uma coisa dura, mas se você ficar comigo quando eu for separado de você, se você estiver comigo quando eu for separado de você, você vai receber. E Eliseu grudou em Elias, e quando Elias foi separado de Eliseu, Eliseu estava presente. A capa de Elias caiu, ele pegou a capa. Elias operou, assim, 7 milagres, que a gente possa dizer. E Eliseu operou 14 milagres. Então, são coisas do Velho Testamento, e que lá no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus citou a Elias, e no Novo Testamento volta e meia está citando o Velho Testamento. E no tempo do Novo Testamento, os apóstolos que estavam ali, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, eles tinham apenas o Velho Testamento. Então, queridos, e no Novo Testamento nós temos uma história, está lá no Evangelho de Lucas, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, acho que, eu não lembro qual o capítulo, mas é o finalzinho, que também 2 homens estavam muito desanimados, porque eles seguiram a Jesus, provavelmente pelos 3 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e com a esperança e com a expectativa de que Jesus seria o rei de Israel. E o que aconteceu? Jesus foi morto e foi crucificado, foi preso, foi morto e foi sepultado. E eles estavam voltando para casa. Então, você conhece a história, aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. E quando eles estavam a caminho para casa, um homem se colocou do lado deles, era o próprio Senhor Jesus. E eles não o reconheceram. Sabe por quê? Porque eles estavam desanimados. Eles deixaram o desânimo tomar conta da vida deles. E por causa do desânimo, eles não viram Jesus, não reconheceram Jesus. Só foram reconhecer Jesus lá na casa deles, quando Jesus foi partir o pão. Aí eles olharam, a Bíblia diz que os olhos deles como que se abriram. Eu fico imaginando o tamanho dos olhos que aqueles 2 ficaram. Se abriram, mas se abriram mesmo. E aí Jesus desapareceu da frente deles, e eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os demais discípulos
que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, o desânimo deles foi embora na mesma hora, quando eles viram Jesus. Tem uma outra história de desânimo no Velho Testamento. É interessante que Israel estava agora sendo dominado pelos midianitas. Era assim, quando Israel estava firme com Deus, eles dominavam sobre os seus inimigos. Agora, quando Israel se afastava de Deus, os inimigos vinham e dominavam, e às vezes os escravizavam. Então eles estavam numa fase muito difícil. Era assim, eles plantavam e os midianitas colhiam. Então, tudo que eles faziam, eles tinham que fazer escondidos dos midianitas, para não serem pegos e para que aquilo que era deles não lhes fosse tirado. Então, um dia, um homem chamado Gideão estava malhando o trigo, sabe aonde? No lagar. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é lagar. Lagar é uma espécie de tanque onde as pessoas enchem de uvas, na época da colheita das uvas, e depois pisam nas uvas, e é desta forma que é feito o vinho. Só que o que eles estavam malhando ali, eles não estavam pisando uvas, eles estavam malhando o trigo, escondido dos midianitas. Então Gideão estava fazendo isso, quando chegou ali um anjo. E diz assim, livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Eu fico imaginando o Gideão, desculpa, queridos, mas eu fico imaginando o Gideão olhando para o lado, olhando para o outro, pensando assim: onde é que está esse tal desse homem valoroso que ele está falando, que ele está saudando? Aí Gideão viu que não tinha mais ninguém ali por perto. Ele disse assim para aquele anjo: Ai, Senhor meu. Os desanimados é sempre assim, né? Ai, ui. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, queridos, ele estava ali malhando o trigo no lagar. De repente aparece um anjo e diz assim: Salve, varão valoroso. Varão quer dizer homem. Salve, homem valoroso. Deus é contigo. Deus está com você. E ele fala: Mas espera aí. Se Deus está conosco, aí ele não trouxe apenas para ele, mas para a nação dele. Se Deus está conosco, então como é que a gente está passando esta situação? Se Deus está conosco, por que eu estou malhando trigo no lagar? E por que tudo isso nos sobreveio? Então o Senhor olhou para ele e disse:
vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Queridos, o anjo disse para Gideão: vai nessa tua força. Queridos, que força? Que força que Gideão via nele. Quando ele foi saudado, ele achava que não era com ele. Agora o anjo disse para ele: vai nessa tua força. Mas que força? Queridos, quando Gideão olhava para ele mesmo, ele não via força nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas quando Deus olhava para ele, o que Deus via nele? Deus via nele um homem valoroso. Foi assim que ele foi saudado. O Senhor é contigo, homem valoroso. E aí veio aquela. Aí Gideão choramingou. E o que Deus disse para ele? Vai nesta tua força. Ou seja, Deus não estava nem aí com o choramingar de Gideão. E você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E você e eu, ou pelo menos a maioria de nós, conhecemos a história. De fato e de verdade, Gideão acabou por livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele fez uma convocação e se apresentaram 22 mil homens para combater os midianitas. E aí, Deus chegou para Gideão e falou: tem muita gente aí. Se vocês forem com esse grupo de homens, eles vão pensar que foram eles que livraram Israel. E não vão saber, e não vão achar que fui eu, Deus, que livrei Israel. Então, diga para eles: os medrosos e os covardes podem ir embora. E aí ele falou, e aí foi um monte de gente embora. Aí ele disse: aqueles que têm esposa, aqueles que querem se casar, aqueles que estão para se casar, também podem ir embora. Aí mais um monte de gente foi embora. Aí teve o último teste. Deus falou: leva esse povo no rio e entra no rio com eles para eles tomarem água. E presta atenção da maneira como eles tomam água. Ele disse: se alguém, aqueles que se abaixarem totalmente e pegar a água assim com a cabeça baixa e beber a água, esse você tira fora, esse não serve. Agora, se ele pegar a água com a mão, se ele levar a mão na água e trazer a água até a sua boca, esse serve. Queridos, por quê? Porque aquele que abaixa para pegar a água, e ele não é vigilante, ele não está vigiando. Mas aquele que faz isso, ele está vigiando, ele está atento. Queridos, e sobraram 300 homens. E com esses 300 homens, Deus, através desses 300 homens, sob a liderança de Gideão, os midianitas foram vencidos. Queridos, aí sim, aquilo que Deus falou se cumpriu. Gideão realmente era um homem valoroso. Por quê? Porque ele ouviu Deus. Na verdade, se você continuar lendo a história de Gideão, você vai ver que lá na frente, infelizmente, ele começou a achar que era ele mesmo, e aí as coisas não terminaram bem para ele. Mas, queridos, meu querido, minha querida, se você está me ouvindo nesta hora, você está abatido, desanimado, sem força, eu quero dizer para você que Deus está olhando para você e está dizendo assim: salve, mulher valorosa, salve,
homem valoroso. Salve, homem de Deus. Salve, mulher de Deus. Vocês, eu tenho um plano, eu tenho um propósito para vocês. E eu amo a vocês tanto, mas tanto, mas tanto, que eu mandei o meu próprio Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu próprio sangue por amor a vocês, por amor a cada um de vocês, para que vocês não vivam uma vida em depressão, uma vida em desânimo, uma vida desanimados, mas uma vida vivida na presença dele, sendo guiados por ele, transformados por ele, uma vida cuja consciência seja transformada dia a dia pela presença de Jesus, pelo amor de Jesus e pela graça de Jesus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa realmente fazer de você um homem valoroso e uma mulher valorosa. Que Deus faça de vocês pessoas que não se deixem levar, pessoas que não se deixem desanimar por causa de uma única palavra pronunciada por alguém que, às vezes, esse alguém nem tem ideia do que ele falou ou do que ele fez. Mas aquilo foi como que uma flecha no seu coração. Ele trouxe não uma morte física, mas uma morte dos seus sonhos, das suas visões e daquilo que você esperava em Deus. Então, Elias, ele fugiu por muito tempo. Se você for ler esse texto, vocês vão perceber que ele fugiu por muito tempo. Ele fugiu do quê? De uma palavra. Uma palavra de uma mulher. Por favor, minhas irmãs, você mulher, não se sinta ofendida, porque naquele tempo, não hoje, naquele tempo, mulher era o machismo, sei lá como é que a gente pode chamar isso, como chamo isso hoje em dia, mas quem mandavam eram os homens, e quem governavam eram os homens, e a mulher era tida como uma espécie de propriedade do homem. Jezabel era uma exceção, assim como houveram outras exceções também. Ana, Ruth e assim por diante. Débora foi juíza em Israel, mas naquele tempo era assim que funcionava. Então, levando em conta a mentalidade daquele tempo, então Elias fugiu de uma palavra pronunciada por uma mulher. Está certo que era uma mulher diabólica, mas ainda assim uma mulher. Então, se você está assim por causa de uma palavra de alguém, é tempo de voltar. É tempo de voltar por onde você veio e se juntar ali ao grupo cristão ao qual você não só pertencia, mas pertence, e servir ao Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que isso seja uma realidade na sua vida. Que Deus, pois, te abençoe, querido, querida. Que você tenha, mais uma vez eu digo, mais uma vez tenham um bom domingo e mais uma vez vote com consciência. Que a graça de Deus seja sobre você.